Fala, rapaziada, bem-vindos ao canal WBBet. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e hoje trago palpites e análise de futebol para este domingão, dia 1º de junho. Separei assim 11 jogos analisados para você, tá beleza? Mas só que antes, se você é novo por aqui, peço que se inscreva no canal, caiu de paraquedas, deixe o seu like para fortalecer o nosso canal, ative o sininho de notificações para receber nossas dicas rapidamente assim que o vídeo for postado e não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo, rapaziada, com um amigo para que ele possa chegar a mais pessoas e que essas pessoas consigam lucrar como vocês através das nossas análises esportivas. Lembrando, aposta apenas para maiores de 18 anos, aposte com responsabilidade e sem mais delongas, vamos partir para o primeiro palpite de hoje, a nossa primeira análise do dia. Suécia, o jogo do Halmstad versus Djurgården, início às 9 da manhã. É o confronto do 9º versus o 13º colocado. Essa equipe do Halmstad vem a 3 derrotas em sequência. Lembrando, bateu over 2,5 em 3 confrontos diretos nos últimos 3 jogos da equipe do Halmstad. Perdeu em casa para a equipe do Gais. Uma zebrinha aí, hein? E a equipe do Djurgården vem a 5 jogos, batendo mais de 1,5 em 4 deles. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. Vai ser um jogo bem interessante. Djurgården é o favorito, apesar da equipe do Halmstad estar atuando em casa. O favoritismo é da equipe do Djurgården. Vou estar deixando over 1,5 ou chance dupla Djurgården com empate. Brasileiro Série A, às 11 da manhã temos Mirassol versus o Lanterninha Sport. A equipe do Mirassol atualmente é o 9º colocado, como mencionei anteriormente. Sport é o Lanterninha com 3 pontos ganhos em 10 jogos, 20º colocado, e vai enfrentar uma equipe do Mirassol encardida. Que por quê? O Mirassol venceu o São Paulo fora de casa. O Mirassol atuando em casa venceu o Corinthians em casa. Ou seja, 5 jogos em casa batendo mais de 1,5. O Sport fora de casa, zica total, 4 derrotas consecutivas. E o último confronto na casa do Mirassol foi 0-0. Aqui não tem muito o que comentar. O Mirassol é uma equipe que está jogando melhor, não é à toa que é a 9ª colocada no momento. É uma equipe estreante no Brasileiro, mas está fazendo bonito. Se vencer, pode subir ainda mais na tabela. Então eu vou estar deixando aqui Mirassol chance dupla, Mirassol com empate ou Mirassol com empate anula. Vamos agora para a Noruega, o jogo do Algesunder versus Bodø/Glimt, início às 12 horas. A equipe do Algesunder atualmente é o último colocado, não tem 20ª colocação, é o 16º. E o Bodø é o 6º colocado. É um confronto do pior versus menos pior. A equipe do Algesunder, 5 derrotas consecutivas, e o Bodø 4 derrotas e 4 derrotas e 1 vitória. Venceu o Rosenborg em casa e depois disso voltou a perder, perdeu para o Vink 4-2. E nos últimos confrontos tem autoridade nesse confronto. Então, para não ficar em cima do muro, o Bodø é uma equipe que não está jogando bem, mas a equipe do Algesunder é uma equipe terrível. Só se for zebra mesmo. Mas para essa partida, acredito que o Bodø pode vencer. Então podemos estar deixando esse Bodø para vencer aí. Vamos lá, ainda na Noruega, temos o jogo do Rosenborg versus Oslo, início às 12 horas. É o confronto do 2º versus 15º colocado. A equipe do Rosenborg é uma equipe que em 5 jogos bateu over 2,5, pelo menos em 3 deles, bateu mais de 1,5. E o Oslo bateu under 2,5 em 3 jogos. Em 4 de 5 bateu over 2,5, under 2,5. Último confronto, o Oslo venceu os últimos 2 confrontos. Para essa partida, meu parceiro, vou acreditar nessa zebra. Vou deixar Oslo com empate, chance dupla. E também é um jogo que pode acontecer gols nessa partida. Bom, Molden versus Vink. É o confronto do líder versus 10º colocado. O Vink vem fazendo uma campanha daquelas. A equipe do Molden, 3 jogos, batendo over 2,5 nos últimos 3 jogos. E o Vink bateu over 2,5 em 4 de 5 vitórias consecutivas. Venceu o último confronto, a equipe do Vink, pelo placar de 1-0. E os confrontos mostram gols. O mais recente que foi jogo under, mas quando essas equipes se enfrentam, é jogo para gols. Então, mesmo andando fora de casa,
Acredito no Vink, chance dupla. E acredito no jogo para ambas as equipes marcam. Brasileiro Série A. Temos o jogo do São Paulo versus Botafogo. Início às 16 horas. É o confronto do 11º versus 18º colocado. A equipe do Botafogo é uma equipe que, em 5 jogos, essa equipe do Botafogo perdeu apenas um. Bateu under 2,5 nos últimos 3. E a equipe do Santos, 5 jogos, venceu apenas um. Bateu under 2,5 em 4 deles. Tem uma desclassificação nas penalidades pela Copa do Brasil diante da equipe do CRB. Nos últimos 2 confrontos, 2 empates técnicos e saiu ambos marca. Para essa partida, mesmo o Botafogo atuando fora de casa, vejo o Botafogo com esse favoritismo. Tudo bem, é a equipe do Neymar Júnior, mas é uma equipe que não está convencendo. Então vou estar deixando o jogo para over 1,5 nessa partida. E muito cuidado que esse Botafogo pode surpreender aí, hein? Ceará versus Atlético Mineiro. É o confronto do 6º versus 10º colocado. Que campanha vem fazer? Olha, as equipes do Nordeste, a equipe que está fazendo bonito, mais bonita aí, é a equipe do Ceará e a equipe do Bahia. Porque atualmente, Sport, Fortaleza e Vitória estão decepcionando. Mas a maior decepção é a equipe do Sport Clube Recife. Bom, a equipe do Ceará, 5 jogos, vem batendo under 2,5 em 4 de 5. E a equipe do Atlético Mineiro, 5 jogos, batendo under 2,5 em 4 de 5. Vale ressaltar que empatou com o Cienciano, meu parceiro, em casa. O Galo, meu parceiro, chegou nem se classificar na primeira colocação. Hulk, meu parceiro. Atlético Mineiro, nos últimos 2 confrontos diante do Ceará, empate técnico em 0-0. Bom, mesmo o Atlético tendo um elenco mais qualificado, não vou deixar Atlético não, hein? Aqui é Ceará, chance dupla, Ceará com empate. E vejo o jogo aqui para mais de 1,5, hein? Pode acontecer. Corinthians versus Vitória, às 18h30. É o confronto do 8º colocado versus o 13º colocado. Ou seja, a equipe do Corinthians vem de uma desclassificação para o Huracan pela Sul-Americana. 5 jogos batendo under 1,5. E a equipe do Vitória, 3 derrotas consecutivas, batendo over 1,5 em 3 deles. Nos últimos 3 confrontos, bateu over 1,5. O Corinthians atuando em casa, com apoio da sua torcida, o Vitória não vai aguentar. Eu vou estar deixando aqui Corinthians para vencer, ou mais de 1,5. Flamengo versus Fortaleza. Parece que hoje não é dia das equipes nordestinas. O Flamengo vai pegar o Fortaleza às 18h30. É o confronto do vice-líder versus o 16º colocado. O Flamengo vem de uma vitória no Brasileiro diante do atual líder Palmeiras. Palmeiras perdeu o pênalti e pagou o preço. A equipe do Flamengo vem a 4 vitórias e um empate, batendo over 1,5 em 3 deles. E a equipe do Fortaleza, meu parceiro, zica total, 5 jogos sem vencer. Perdeu para o Racing nos acréscimos final. E perdeu para o Cruzeiro em casa, meu parceiro. E a torcida protesta. No último confronto 0-0, a equipe do Fortaleza não perde para o Flamengo desde 2024, ou seja, faz exatamente um ano. Mas o Flamengo agora atuando em casa, com apoio da sua torcida, eu não sei não, hein? Será que essa equipe do Fortaleza vai ressurgir das cinzas para superar o Flamengo como fez em 2024? Será, amigo? Bom, tudo pode acontecer, futebol é de mistério, mas para essa partida vou acreditar no mercado para mais de 1,5 gols. É jogo para over 1,5. E quem sabe aí, hein? Chance dupla, zebrinha, Fortaleza com empate em cima do Flamengo. Será que o Pablo Juan Vojvoda vai surpreender o Felipe Luiz? Bom, esse capítulo vamos saber após o término da partida, que começa às 18h30. Temos aqui agora Cruzeiro versus Palmeiras. É um jogo que começa às 19h30. É o líder versus 3º colocado. Parece que essa equipe do Cruzeiro, quando saiu da SAF do Ronaldo Fenômeno, deu uma melhorada aí, hein? O Cruzeiro, 5 jogos de invencibilidade, batendo over 1,5 em 3 deles. Palmeiras, batendo over 1,5 nos últimos 5 jogos. Perdeu para o Flamengo pelo Brasileiro, mas venceu o Sport Cristal por um placar de 6-0 pela Libertadores, 100%, 6 vitórias, 18 pontos. É a única equipe que fez isso nesta atual edição. Nos últimos 5 confrontos não perde para o Cruzeiro, batendo over 1,5 nos últimos 3. Mesmo atuando fora de casa,
O Palmeiras é o favorito. Vou deixar a chance dupla Palmeiras com empate ou mais de 1,5. Temos agora às 20h30. Último prognóstico do dia. Internacional versus Fluminense é o confronto do 5º colocado versus a equipe 14ª colocada. Então, a equipe do Internacional vem a 5 jogos, com 3 vitórias e 2 empates, batendo over 1,5 em todos. E o Flusão, 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, batendo over 1,5 em todos. Os últimos 2 confrontos foi jogo over. Não tem muito o que comentar. A sequência dos times e os últimos confrontos mostram tendência para gols. Então, jogo para mais de 1,5 gols. E acredito numa chance dupla para o Internacional. E rapaziada, ao mais é isso, espero que tenha gostado. Mas Bruno, opção de bilhete pronto, opção de dupla, tripla aqui do canal. Então essas são as nossas análises esportivas, esses são os nossos prognósticos e aposta esportiva de futebol deste domingo. Vou estar deixando para você uma tripla, uma dupla formada como bilhete pronto para que vocês possam analisar novamente e decidir aí se segue ou não com essas dicas. Bom, vamos estar deixando aqui para vocês no jogo do Mirassol versus Sport, chance dupla, Mirassol com empate. Vamos estar deixando Santos versus Atlético, Ceará